Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez para nós compartilharmos da palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quero agradecer também ao nosso pastor, esse grande homem de Deus, profeta também do Senhor. E eu acho tão legal que ele passa lá na porta da loja e ele entra só para me cumprimentar e dar uma conversinha. Eu fico muito honrado, porque são poucas as pessoas que se importam, às vezes, de pelo menos chegar num lugar e dar pelo menos um oi, né? E o pastor vai lá, cumprimenta, pergunta como que está. Então eu amo muito sua vida, pastor. O senhor é um grande homem e um exemplo para a nossa geração. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Queridos, a gente trouxe o material, como sempre a gente traz. Se você não comprou da última vez, Deus está te dando a oportunidade de comprar hoje. Olha que glória, que bênção. E hoje eu quero só falar de alguns temas que nós temos ali. Esse do pastor Gilmar Vieira Chaves fala sobre discipulado, o que todo discípulo de Cristo precisa saber. A gente entende que discípulo é aquele que é ensinável, aquele que é tratável, mas acima de tudo o discípulo é aquele que tem proximidade com o Senhor. Você pode ler lá em Mateus capítulo de número 5, que quando Jesus subiu ao monte para falar das bem-aventuranças, a multidão ficou embaixo, quem subiu foi os discípulos. Então quem é discípulo quer ter um relacionamento com o Mestre, e esse livro ele vai dizer tudo aquilo que você como discípulo de Cristo neste tempo precisa saber. Esse da série Psicologia Cristã também é o livro Estresse e Ansiedade, e esse livro tem abençoado muitas pessoas nesse período que nós estamos vivendo, que tem despertado tanto estresse, tanta ansiedade nas pessoas. Esse livro também tem abençoado muita gente a melhorar no lado psicológico. E por último, esse aqui, que você talvez já conhece, é o livro Crucificação de Cristo, descrito por um cirurgião. Esse livro ele é escrito por um neurocirurgião francês, e esse neurocirurgião, durante 20 anos, ele pesquisou a cultura, a história da época e a medicina, o seu conhecimento para escrever esse livro. Então você vai se emocionar, de fato e de verdade, com tudo aquilo que está escrito nesse livro aqui. Você não tem noção do que Jesus passou. Então, diante disso, se você quer aprofundar e desmistificar muita coisa a respeito da crucificação de Jesus, esse livro vai falar muito com você, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Eu quero pedir o sonoplasta, dentro da minha maletinha tem 2 pilhas. Traz aí para mim, por gentileza, porque aqui já as forças se acabaram. Evangelho segundo escreveu Mateus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, diga comigo, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa,
colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito. Respondeu Jesus o quê? Diga mais forte: também está escrito. Diga: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você pode dizer amém por essa palavra de Jesus? Então feche os seus olhos, coloque a Bíblia no banco. Vamos orar a Deus nesta hora. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. Jesus está nessa casa. Pai, nós te louvamos nesta noite, porque não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado. Tu és e sempre serás Deus. Não importa a circunstância, o Senhor é digno de receber a honra, o louvor e a adoração. Nós te pedimos nessa noite: não nos deixe sair daqui da mesma forma como nós entramos, mas faça um mover sobrenatural em nós, ó Deus, porque precisamos de Ti. Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que a nossa alma encontre vida em Ti. Por isso, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração. Fale conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Você acredita que Ele está aqui nesse lugar? Então levante a sua mão e diga: eu creio. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos num projeto onde o tema é na prática da palavra de Deus. E é tão interessante nós observarmos que a regra hermenêutica, que estuda toda a estrutura bíblica, ela nos afirma que quando uma palavra se repete em um curto espaço de tempo, o texto ele quer dar ênfase exatamente nessas palavras. E diante de 11 versículos que nós temos nessa sessão do capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, a palavra está escrito, aparece 4 vezes, 3 pronunciadas por Jesus e 1 pronunciada por Satanás. Diante disso, o Evangelho de Mateus, que foi escrito para judeus,
que aguardavam o rei Messias, restaurar Israel e a política de Israel ser tirada das mãos de Roma, do governo de Roma, quando Mateus escreve o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Mateus, ele mostra Jesus como o rei dos reis. E essa expressão significa um rei que está acima de todo e qualquer rei. Se Israel esperava um rei a nível humano, terreno, militar, político, Mateus revela um rei que está acima de todos e que não veio para restaurar o reino de Jerusalém, mas veio para inaugurar o seu reino e a sua justiça, a palavra da graça, da misericórdia, e a palavra de Jesus foi esta: é chegado a vocês o reino de Deus. Diante disso, quando eu olho para o capítulo 3 de Mateus, eu vejo que Jesus ele começa já a cumprir toda a boa palavra que saiu da boca de Deus. Jesus desce ao Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista diz para Jesus: olha, sou eu que tenho que ser batizado. E Jesus fala para ele: não, deixe que assim seja, para que se cumpra toda a escritura e toda a palavra. E quando Jesus é batizado por João, há uma voz no céu, e a voz de Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus recebe a confirmação da sua paternidade de Deus diante de todos que ali estavam. Então Jesus ele é revelado nesse momento como filho de Deus, e Mateus mostra este filho de Deus como o rei dos reis. Diante disso, quando Jesus ele é batizado, ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. É tão impressionante que a Bíblia em Marcos diz que o Espírito Santo guiou Jesus durante toda a sua trajetória no deserto. E Mateus ele traz, juntamente com Lucas, 3 relatos de tentações que Jesus passou. E o que me leva a crer que Jesus foi tentado durante os 40 dias, como diz Marcos, mas que Mateus e Lucas trouxe um resumo de tudo aquilo que Jesus passou no deserto. Diante disso, Jesus ele é guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui existe um paralelo, porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e abre as suas sessões falando da genealogia de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, do batismo de Jesus e agora da tentação de Jesus. E quando eu olho para o primeiro livro do Antigo Testamento, eu encontro Gênesis, falando que Deus criou todas as coisas, e também criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E diante disso, ele lhe deu uma ordem dizendo: toda árvore do jardim vocês poderão comer, menos a que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essas vocês não vão poder comer, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E diante disso, na mesma ocasião em que Jesus está, o diabo se apresenta para Adão e para Eva e faz com que o coração deles duvide da palavra de Deus e desperta o desejo nos dois de comer do fruto. E diante disso, o pecado entra na humanidade por causa da desobediência da palavra de Deus acerca de algo que não deveria ser feito. E o diabo conseguiu que o homem burlasse e passasse em cima do mandamento de Deus e daquilo que estava escrito. Resultado: desgraça total. E quando Jesus, no primeiro livro do Novo Testamento, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, o evangelista quer exatamente expor para nós que, se por um lado o primeiro livro revela a queda de um homem, o fracasso da criação de Deus diante do pecado,
agora existe um rei poderoso, sublime, perfeito, que está acima de todo o reino, que é filho de Deus e que agora será tentado pelo diabo, mas diferente de Adão, vencerá a tentação. Por quê? Porque ele se apoiou justamente na palavra. Então, se você quer ter êxito na sua vida, se você quer começar o ano de 2022 rompendo limites, rompendo barreiras, vencendo as tentações e as adversidades e crises da sua vida, você está no lugar certo. Porque aqui hoje, durante esse tempo, você está aprendendo sobre a prática da palavra de Deus. Diante disso, o que mais me chama a atenção é que Jesus, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O texto diz, no final do capítulo, que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, em nenhum momento Jesus se esvaziou do Espírito, mas durante todo o tempo ele permaneceu cheio do Espírito Santo. Mas o que me chama muita atenção também nesse texto, não apenas o fato de Jesus ser cheio do Espírito Santo, mas é que diante da presença poderosa e transbordante do Espírito Santo, o diabo se aproximou de Jesus. E eu quero dizer para você, que ter uma vida cheia do Espírito Santo não vai te livrar dos desertos da vida. Ter uma vida cheia do Espírito Santo não vai te livrar das crises, das tempestades da vida. Ser cheio do Espírito Santo não vai fazer com que você tenha distância e que o diabo não consiga chegar perto de você. Mas ser cheio do Espírito Santo vai garantir que você tenha força suficiente para sofrer tentações e pela palavra de Deus ser vitorioso em nome de Jesus. É por isso que Tiago fala no capítulo 4 da sua carta, no verso 8, ele vai dizer: sujeitai-vos portanto a Deus. E o que é sujeitar a Deus? Obedecer sua palavra. Resistir ao diabo, e o que acontece? Ele fugirá de vós. Diante disso, o tentador se aproxima para Jesus, e a primeira coisa que o diabo quer fazer é criar uma dúvida em relação à paternidade de Jesus com Deus. E é por isso que a primeira coisa que ele fala quando chega diante de Jesus é: se tu és filho de Deus. Deus, no capítulo anterior, havia já proclamado que Jesus era de fato o seu filho. Mas agora Satanás quer gerar no coração de Jesus dúvida em relação àquilo que Deus já havia decretado sobre Jesus: tu és meu filho amado. E da mesma forma como lá no Éden a dúvida foi lançada, aqui no deserto também a dúvida foi lançada. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, baseado na palavra do meu Deus e do seu Deus, é que porventura, se o diabo chegou até você para criar um questionamento acerca da sua paternidade com Deus e dizer: será que você é filho de Deus? Olha o que você tem passado, olha o que você tem vivido, olha o deserto que você está enfrentando, olha a escassez que você está passando. Eu quero te afirmar que em 1 João, ou melhor, na carta de João, no capítulo 1, verso 12, a palavra do meu Deus e do seu Deus diz que todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não importa o que o diabo diz ao seu respeito, você tem a marca de Cristo, a marca da promessa, é selado com o Espírito da graça e tem o título de filho de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba: sim, você é filho de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diante disso, Jesus é indagado pelo diabo: se de fato você é filho de Deus, então para de sofrer, transforme essas pedras em pães. Mata a tua fome, a tua necessidade, porque você está há 40 dias nesse deserto, jejuando.
E a Bíblia diz que o diabo tentou fazer com que Jesus usasse o seu poder para saciar a sua fome e o seu desejo. E quando nós colocamos no coração o buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Satanás vai querer criar no seu coração prioridades que não são as de Deus. E essas prioridades vão de contra a palavra do Senhor. Porque lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, o texto diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. E a palavra negar a si mesmo no grego significa esquecer de si. Então, num relacionamento com Deus, num relacionamento com Jesus, o mais importante não é a minha vida, não são os meus desejos, não são os meus projetos, mas sim a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui numa semana profética falando que o mais importante é projetar a minha vida na palavra de Deus. E Jesus responde: não é só de pão que vive o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca de Deus. E se você está aqui, é porque essa palavra tem te sustentado, é porque a boa mão do Senhor tem te ajudado. E diante disso, o Deus do impossível não abre mão de você, da sua história, dos seus planos, mas Ele deseja que você ande totalmente voltado para a sua palavra. É isso que Deus deseja do meu e do seu coração. E o diabo não parou por aí, porque se ele falhou uma vez, ele não se afastou de Jesus, ele foi tentar Jesus de uma outra forma. E a palavra tentar, no grego, significa colocar à prova. E no período que nós estamos vivendo, nós somos tentados a colocar as nossas vontades em primeiro lugar. E eu quero dizer para você que eu fico muito feliz de te ver aqui hoje, porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas que a sua vontade quis, que o seu corpo desejou. Talvez ficar na tua casa ou sair para comer em algum lugar, mas você disse: não, eu vou para a casa do meu Deus, porque a minha prioridade é projetar o meu ano debaixo da palavra de Deus. E diante disso, o diabo disse: então você vive pela palavra. Ok. Então, se está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Deus disse que Ele daria ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardarem nas suas mãos e não tropeçares com o teu pé. Então, se você vive pela palavra, prova para mim que você vive e lança-te daqui abaixo. O diabo quer gerar no coração de Jesus uma incredulidade em relação à sua santa palavra. E o que você é tentado durante todo esse período de dificuldade que nós estamos vivendo é: será que as promessas vão se cumprir? Será que a palavra de Deus realmente tem efeito? Será que quando eu orar por alguém em nome de Jesus, essa pessoa vai ser curada? Quantos questionamentos a humanidade não fez em relação a Deus e a sua soberania? E às vezes nós também questionamos: Deus, por quê? A sua palavra disse isso, 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 mas por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tirou Israel do Egito com uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Qual era a promessa? Dar a eles a terra prometida, Canaã. Deus deu evidências cruciais, desde o primeiro momento em que Moisés retornou ao Egito, até o momento em que eles chegaram na terra de Jericó.
Deus provou para eles que a palavra que ele havia dito lá no Egito se cumpriria, e para isso Deus deu vários sinais comprovando a sua grandiosa palavra, fidelidade e poder. Mas quando chegou em Jericó, 12 espias foram enviados e 10 duvidaram da palavra. E os 10 que duvidaram da palavra sediaram o coração de toda a população contra Deus. E a palavra que eles liberaram é: Deus não é capaz de nos dar essa terra, porque lá tem gigantes e nós seremos engolidos. São homens poderosos. Deus trouxe-nos aqui como uma piada. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. Eles fizeram o quê? Duvidaram da? Eu não ouvi. Duvidaram da? Mas teve 2 que acreditaram que Deus cumpriria toda boa palavra que Ele falou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, acredito, daquilo que eu vejo na minha mente. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Josué e Caleb foram homens que acreditaram e disseram: não, nosso Deus nos dará a terra. E sabe o que Deus fez? Toda geração que saiu do Egito não tomou posse da palavra, porque duvidaram da palavra de Deus. E sabe o que o diabo quer? Exatamente que você duvide da palavra e coloque ela à prova, submeta ela a um teste. Crie no seu coração incredulidade em relação à fidelidade do Senhor, e isso é uma afronta a Deus. Mas aqueles que confiaram na palavra, Josué e Caleb, entraram na terra prometida e gozaram de toda a boa palavra e promessa que Deus fez. É por isso que Jesus virou para o diabo e disse: da palavra de Deus eu não duvido e não preciso colocar ela a teste. Afaste-se de mim, Satanás, porque Deus não pode ser tentado na sua palavra. E eu quero dizer para você: não duvide da palavra de Deus, projete a sua vida na palavra, e você desfrutará de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nesse ano. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? E o que Deus tem semeado ao meu coração. Esse já é o 3º dia que eu estou pregando em projetos de vida, e Deus está dizendo para mim que esse ano é um ano da colheita dupla. E eu creio na palavra do Senhor, eu acredito na palavra do meu Deus, e eu sei que 2 anos foram de escassez, mas no meio da crise, Deus nos fará prosperar. Aleluia! Diante disso, Jesus fala para Satanás: Deus não pode ser tentado. Porque se existe algo que eu acredito, é na palavra de Deus. E eu não preciso colocar ela a teste para ver se ela funciona. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus disse, vai acontecer. Sabe por quê? Isaías capítulo 55, a partir do verso 8 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o texto continua dizendo que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará para ele vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. E se você projeta a sua vida na palavra de Deus, saiba de uma coisa: no inferno não tem poder de anular aquilo que Deus já decretou ao seu respeito. Satanás não tem poder de roubar aquilo que Deus já estabeleceu para você. Você só precisa crer e dizer: Pai, a tua palavra é fiel, e eu creio, se cumprirá na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia.
pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Diante disso, nós temos Jesus novamente sendo indagado pelo diabo. Note que Jesus está num deserto, num lugar de escassez, num lugar onde não tem nada. E agora, o diabo leva Jesus para lhe apresentar todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles. O diabo tentou Jesus na sua necessidade, o diabo tentou Jesus na incredulidade, o diabo tentou Jesus na paternidade e agora naquilo que o ser humano mais deseja: posição, glória, status, fama, dinheiro, glória, glória e glória. E o que acontece aqui, diante de um cenário de escassez, Jesus está num deserto, não tem nada em volta, e o diabo aparentemente dá para Jesus tudo o que o homem precisa. Olhe para cá. Tudo o que a carne deseja, tudo o que os homens mais almejam nessa terra, o diabo disse: eu vou te dar. Não precisa você ir para a cruz, não precisa você inaugurar o seu reino, deixa que eu te dou de grátis. 0800. Só uma coisa: para que eu te dê, você tem que me adorar, e não é de qualquer jeito, é prostrado diante de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele nunca quis ser maior do que Deus, porque maior do que Deus não tem como. O diabo quis ser igual a Deus. Ele sempre desejou ser igual a Deus. Ele sempre desejou também ser adorado. E agora o negócio vai doer um pouco, mas segura aí porque vai dar certo. No final dá tudo certo. Nós vivemos numa geração de crentes que adoram Satanás o tempo todo. Nós vivemos em um tempo aonde diminuir para que ele cresça virou retrógrado, quadrado e cafona. Nós vivemos numa época em que Paulo disse para Timóteo: vai chegar um dia em que rejeitarão a sã doutrina, ficarão com comichão nos ouvidos para ouvir o que lhes agrada. O povo não quer mais projetar a sua vida na palavra. Por quê? Porque dói. Porque a palavra de Deus te desconstrói para construir a vontade de Deus em você. E sabe o que é ensinado nas igrejas por aí afora? Que você é o centro de Jesus, que você precisa entender que se você deu uma oferta, Deus é obrigado a te abençoar 100 vezes mais. Você é extremamente importante, você está no centro de tudo. Nós estamos ouvindo tanta lorota em cima dos altares, tanta abobrinha, conversa fiada, e tem gente que acredita e vai atrás. Hoje minha namorada me mandou uma mensagem dizendo assim:
Se você visse a heresia que foi pregada numa igreja que eu fui visitar em Goiânia, um pastor disse o seguinte, que Satanás não foi expulso do céu, que ele resolveu morar no universo, mas que o universo estava muito chato, não tinha ninguém para tentar, ele veio para a terra e achou bem ficar por aqui. E tem gente que o quê? Acredita. Tem gente que vai atrás. Tem gente que tem comichão na orelha para poder ouvir porcaria. Aí não projeta a vida na palavra. E no final de tudo, o que acontece? É abençoado, é bem-sucedido, é próspero, entre aspas. Por quê? Porque o diabo dá fama, status, glória, poder, para que essa pessoa acredite, Deus está me abençoando. Ele continua na prática errada, ele continua acreditando naquilo que é heresia, ele continua se curvando aos domínios de Satanás e nunca vai ser liberto pela essência da palavra, porque o seu coração está tranquilo e está totalmente voltado para aquilo que Satanás quer, heresia e conversa fiada. É por isso que eu levo esse material e falo para os irmãos, gente, o povo é destruído porque falta conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento. E o crente é um bicho preguiçoso para ler. E eu não estou dizendo que você tem que passar ali e obrigatoriamente comprar uma Bíblia, um livro meu, não. Você precisa obrigatoriamente ler a Bíblia que você já tem. Você precisa obrigatoriamente construir a sua vida no altar de Deus. Você precisa obrigatoriamente diminuir para que Ele cresça em você. Porque quanto menos de você tiver, mais de Jesus haverá na tua vida. E a palavra do Senhor será o principal objetivo da sua história. Alabasudecanta alabashai. Diante disso, Jesus olha para Satanás e fala para ele, não. Eu não me rendo às tuas promessas, falácias, eu não me curvo às suas propostas, eu não estou à venda. E é isso que você precisa entender. A tua vida não está numa vitrine para que Satanás venha e compre você por qualquer preço. Não existe nenhuma proposta barata para te levar a viver uma vida do jeito que o diabo quer, mergulhado na heresia, mergulhado na mentira e achando que está bom. Não, eu vou construir a minha vida em Deus e na sua poderosa palavra. Oh glória! E diante disso, Jesus responde, vai embora Satanás, porque o que está és, só a Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se tiver bonança, Ele é Deus. Se tiver tempestade, Ele é Deus. Se tiver em jardim, é Deus. Se tiver em deserto, é Deus. Deus não deixou de ser Deus. Ele é o Senhor da nossa história e da nossa vida. Cabe a nós construir a nossa vida na palavra. Jesus sai daqui para o capítulo 5 para pregar todas as bem-aventuranças, ensinar o povo a palavra do reino. E no final do capítulo 7, Jesus fala o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha no grego significa pedra irremovível. E aí veio as tempestades, as enchentes, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava solidificada na rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado como um homem insensato. Sabe o que significa a palavra insensato? Tolo, no português nosso, burro. Que construiu a sua casa onde? Sabe o que é areia? Rocha fragmentada. Eu vivo um pouquinho da palavra, aí no domingo eu vivo mais outro pouquinho, aí na semana, terça-feira eu vivo mais outro pouquinho, e eu vou vivendo de pouquinho em pouquinho. Rocha fragmentada. Não, você precisa viver a Bíblia na sua plenitude. Uma vez eu fui numa pregação e o pregador falou algo interessante. Que dentro das igrejas tem um ministério, o irmão do ministério da pá. Já ouviu falar nisso? Não, né? É aquele irmão que quando a palavra vem para ele, ele pega e fala, é para o irmão. É para o irmão, não é para mim não. Esse é o que vive na areia. E diante disso, a proposta de Deus não é que você seja um homem insensato, porque quando vier enchente, tempestade, o vendaval, deu com ímpeto contra aquela casa, que caiu, e a Bíblia é enfática ao dizer, grande foi a sua ruína. Mas Deus quer, e eu acho tão incrível, que Deus colocou no coração do nosso pastor, para fazer um projeto de vida dizendo, vamos praticar nossa vida na palavra. Sabe como é que Jesus saiu do deserto? Vitorioso, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, saiu ensinando, pregando, curando os enfermos, expulsando o diabo e anunciando, é chegado o reino de Deus. E é dessa forma que Deus quer que você viva 2021. Ensinando, pregando, vivendo a palavra de Deus. Curando toda sorte de enfermidades, no nome de Jesus. E também expulsando Satanás, se ele estiver na vida de alguém, na casa de alguém, quando você chegar, o Espírito Santo vai libertar todo o ambiente. Por quê? Porque você decidiu praticar a palavra. Porque você decidiu andar na palavra. Porque você não se vendeu, não reduziu a sua vida, o seu ministério, às propostas do diabo, mas disse, eu vou ser fiel à palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Aleluia. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são
Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Precisamos do Senhor mais do que tudo. Precisamos do teu Espírito Santo. Deus, o diabo tem vindo com tentações, com propostas. Ele tem tentado nos comprar de toda forma e tentado nos desviar da sua santa e poderosa palavra. Mas aqui, ó Deus, existem crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que não se vendem, mas que amam a sua palavra de todo o coração. E que acima de tudo projetam esse ano na tua santa e poderosa palavra. Ah, Espírito Santo, nós chamamos, porque o Senhor nos dá poder e autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões e em toda a força do mal, e dano nenhum será visto em nossas vidas. Oh Deus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, fortalece a tua casa nesse lugar. Espírito Santo, fortalece o nosso coração. Tira os questionamentos, tira as dúvidas, as incredulidades, que por tantas as vezes nós fomos tendenciosos a duvidar do Senhor, da sua palavra, do seu amor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do pegue a minha vida e me faça eu quero. Eu quero eu quero. Se você quer ser, fique em pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Senhor, como um vaso nas mãos, diga. Pegue a minha vida e me faça. Eu quero ser
eu quero um vazio.